Vamos com outras notícias e informações. Este é o Balanço. Sexta-feira, temperatura de 26, devemos chegar até os 27, esquentou. E uma quadrilha especializada em receptação e extorsão foi alvo de uma operação da polícia no Vale dos Sinos. Segundo a investigação, o grupo forjava roubos de veículos para aplicar golpes e exigir dinheiro dos donos. Nossa repórter Laura Rolim tem mais informações sobre o trabalho da polícia. Diga, Laura, boa tarde. Boa tarde, Samuel. Boa tarde para quem assiste o Balanço Geral. Eu falo aqui da primeira Delegacia de Polícia de São Leopoldo, que foi quem conduziu essa investigação. Essa operação policial aconteceu na manhã desta sexta-feira e foram cumpridos mandados de prisão, de busca e apreensão em cidades aqui no Vale dos Sinos contra essa quadrilha envolvida nesse esquema que simulava roubos de carros locados para aplicar golpes de extorsão e promover ainda desmanche desses veículos. As buscas aconteceram em Novo Hamburgo, São Leopoldo e Portão. Em Novo Hamburgo, Estância Velha e Portão, em 5 endereços ligados a esses suspeitos investigados. Entre eles, um centro de desmanche credenciado do Detran e uma empresa de reboques de Novo Hamburgo. A investigação, Samuel, começou em agosto porque um veículo, um Onix, foi alugado em Novo Hamburgo e foi declarado roubado por esse homem que locou esse veículo. Acontece que a polícia descobriu, na verdade, que esse veículo passou, antes de desaparecer, de ser dado como roubado por esse homem, ele passou por um centro de desmanche. E o dono da locadora depois acabou recebendo ligações de uma outra pessoa, pedindo então dinheiro para que informasse aonde estava esse veículo. Além disso, a polícia descobriu também que esse veículo ele estava sendo anunciado, inclusive, em um site de vendas por um preço bem abaixo do mercado. E para detalhar um pouco dessa operação que aconteceu na manhã desta sexta-feira nessas cidades aqui do Vale dos Sinos, está aqui comigo o delegado Ayrton Figueiredo, que é responsável pela investigação. E, delegado, uma boa tarde, obrigada por nos receber. Eu começo te perguntando, então, como que vocês chegaram nesse veículo que foi dado como roubado e nesse esquema, na verdade, fraudulento aí? Boa tarde. A primeira delegacia desenvolveu esse trabalho de investigação baseado justamente no advento da tecnologia, Então, esse veículo ele era rastreado. Então, através do contato com o proprietário, que era o locador, nós tivemos acesso a todo o transcurso anterior à declaração de roubo. Então, nós soubemos que esse veículo havia se deslocado com o CDV, havia se deslocado com uma empresa de reboques, mas, acima de tudo, nós tivemos a ciência de que o sinal do rastreador foi desligado minutos antes do registro do roubo. Então, isso já nos alertou, começamos o nosso trabalho e buscamos, através do cercamento eletrônico das cidades de São Leopoldo, de Portão, imagens. E, de fato, localizamos esse veículo adentrando dentro desse CDV, um CDV legalizado pelo Detran em Portão, e depois simplesmente não saindo mais. Ocorre que, pelo próprio sinal também do rastreador, nós encontramos esse veículo numa empresa de Novo Hamburgo. Ocorre que todas as pessoas envolvidas, tanto no CDV quanto na empresa de Novo Hamburgo, têm um histórico criminoso relativo a veículos furtados em receptação. Então, durante a nossa investigação, também descobrimos que esse veículo já estava sendo anunciado, anúncio falso, no site de venda, no site da OLX, e também descobrimos que a vítima, o locador, havia recebido mensagens de tom ameaçador para que, mediante paga, informassem onde em tese estaria o veículo. Nós acreditamos que, na verdade, esse veículo já foi desmanchado, as peças já foram destinadas para venda. Inclusive, na manhã de hoje, nós cumprimos buscas autorizadas pelo Poder Judiciário e encontramos dentro do CDV peças compatíveis com o veículo, que é um veículo GM Onix, exatamente do mesmo ano, da mesma cor, tal qual nós temos nas filmagens. Além disso, também encontramos algo que nos chamou muita atenção, que é um artefato utilizado por quadrilhas de furto e roubo de veículos, que se chama raquete ou régua, que é um detector de rastreador. Ou seja, eles tinham um aparato para detectar se naquele veículo que havia sido subtraído tinha o rastreador. E, de fato, eles localizaram o rastreador e tiraram. Além disso, nós apreendemos telefones celulares, computadores e vários documentos de outros carros também
em situação de locação, o que nos chama atenção e também nos demonstra que há um união entre todos os investigados, que são 5 indivíduos, e que existe sim uma associação estável que caracteriza uma quadrilha, uma associação criminosa. O nosso inquérito está em vias de conclusão. Essa semana nós oportunizaremos os eventos de defesa para cada um desses indivíduos, principalmente os interrogatórios, e ao final da semana nós enviaremos o nosso inquérito com os devidos indiciamentos. Então, por enquanto, a gente não teve ainda ninguém preso e também, assim, tu comentou que tinha indícios de outros veículos que também... Vocês têm registro de outros veículos que foram dados como roubados e que também podem estar nesse esquema? Nós acreditamos que o vínculo desses indivíduos era estável, ou seja, eles contumazmente estavam praticando tais delitos. Então, outras ocorrências que nós também temos como roubos ainda não solvidos, provavelmente possam vir a ser fraudes, novas comunicações falsas de crime, e na verdade esses veículos foram apenas desviados para desmanche. E esse desmanche, que era inclusive credenciado pelo Detran, está também dentro desse esquema? Exatamente, esse desmanche talvez seja a peça essencial dentro do esquema, até porque daria essa cobertura de legitimidade para os indivíduos. Só que nós contamos com um trabalho muito fidedigno da Corregedoria do Detran, que nos acompanhou e lá no local já identificou várias infrações administrativas. E ao final da nossa investigação, nós compartilharemos as nossas provas com o Detran, que tomará as medidas cabíveis, entre as quais até talvez a cessação dessas atividades desse CDV. Para quem daqui a pouco foi vítima de algum golpe desse tipo, alguma orientação? Bom, a principal orientação é que desconfie de anúncios de veículos com preços muito baixos. Tentem procurar sempre, se usarem a plataforma de compra e venda de veículos, usarem o chat da plataforma e não contatos via WhatsApp, pois justamente através do WhatsApp esses indivíduos se utilizam da dupla camada de criptografia para praticar a fraude. Então, nós acreditamos também que seja importante que as pessoas também não comprem peças usadas com preço irrisório e sem uma comprovação de origem, pois todo roubo, todo furto de veículo acaba sendo uma peça essencial nesse esquema de desmanche ilegal. No dia de hoje, eu acredito que nós logramos êxito em localizar todos os locais que nós estávamos investigando e comprovar a ligação com os fatos, e o nosso inquérito vai ser concluído com os indiciamentos devidos. Perfeito, muito obrigada, delegado Ayrton, pelos detalhes dessa investigação. Então, como comentou aqui o delegado, esse inquérito ainda vai seguir, né, nos próximos dias. Provavelmente teremos algumas prisões também, então a gente vai seguir acompanhando esse assunto aqui no Vale dos Sinos. Volto contigo aí no estúdio, Samuel. Obrigado, Laura. Obrigado, delegado Ayrton, também pelas informações. Atenção aqui com os telespectadores do Balanço Geral, e aí, principalmente pelo trabalho que fez, livrando a sociedade, né? Ainda não, porque estão soltos, mas daqui a pouco livrando a sociedade dessas pessoas que não querem trabalhar direito, né? Querem lucrar explorando os outros, fazendo maldade, roubando, furtando, desmanchando carros. E vamos lá, pessoal, o recado é muito importante. Não dá para comprar peça sem procedência e alimentar esses crimes.